Pessoal, como prometido em outras redes sociais, hoje eu estou aqui para comentar sobre uma postagem que eu fiz lá no X, né, o antigo Twitter, que deu uma certa visibilidade, comentando sobre um aspecto da relação entre o Ciro Gomes, que está retornando para o PSDB, mas especificamente um aspecto da relação do Ciro Gomes com o Fernando Henrique Cardoso. Nessa postagem eu comentei assim: Fernando Henrique Cardoso declara em seu livro Diário da Presidência da República que o Brasil tem uma dívida com Ciro Gomes após Ciro ter conseguido, em pouco tempo, estabilizar a economia brasileira. Eu fui atrás para lembrar onde é que estava esse trecho, eu lembrava dessa informação, e eu encontrei neste livro aqui, ó, Diários da Presidência da República, volume 1, de 1995 a 1996. Antes de falar sobre ele, a gente vai ter que voltar no tempo bem pouquinho mesmo, para falar do antecessor do Ciro Gomes nesse cargo, e a falar de Rubens Recupero. Só que antes de falar de Rubens Recupero, ou então ministro da Fazenda, eu quero aí agradecer a você que está aí no canal. A gente ultrapassou os 10 mil inscritos, já estamos com mais 10.100 inscritos. Agradeço a tua participação, agradeço o teu comentário, a sua curtida. Você que compartilha também os vídeos pelos grupos de WhatsApp, pelas diversas redes sociais, muito obrigado por estar com a gente. E se você ainda não está com a gente e gosta do conteúdo que a gente traz para o canal, te convido a estar assistindo, a estar se inscrevendo no canal, curtindo e comentando o que a gente tem postado aqui. Comentamos aí, ficamos uma semana fazendo recortes polêmicos, porque a gente quer trazer aqui sanidade, mas a sanidade em si, ela não está num espectro determinado. A gente quer trazer diversidade também, mas com racionalidade. Então foi uma semana de cortes e agora a gente está retornando com o trabalho aqui de gravação, certo? Então agradeço muito você que está com a gente. Se você não está ainda, se inscreva no canal, tua participação aqui é muito importante para a gente conseguir saber quem é você que está aí e construir o nosso trabalho. Então vamos falar desse, é difícil o nome dele, né? Rubens Recupero. Qual que é a história desse cara? Rubens Recupero, ele pediu demissão do Ministério da Fazenda depois de uma polêmica lá em 1994. O que aconteceu exatamente? Em 3 de setembro de 1994, durante uma transmissão ao vivo na TV Globo para o programa Jornal Nacional, Recupero, acreditando que o áudio não estava sendo transmitido, conversou informalmente com o jornalista Carlos Monforte. Qual foi o comentário? No diálogo captado inadvertidamente transmitido, ele fez comentários sobre manipulação da divulgação de dados econômicos e sobre seu desprezo por certas questões políticas. Cuidado com esses microfones, gente, cuidado! Uma das frases mais lembradas foi: o que é bom, a gente mostra, o que é ruim, a gente esconde. A repercussão foi imediata, gerando forte pressão política e midiática para ele deixar-se o cargo. E aí que entra o papel de Ciro Gomes. Para ser mais exato, Ciro Gomes fez um papel ali de transição. Ficou entre Rubens Recupero e quem iria assumir futuramente o Ministério da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso. Então, o que a gente define como organizou a economia foi que o Ciro não deixou que o Ministério da Fazenda colapsasse diante dessa polêmica do Recupero. E o restinho está nesse livro, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, são 2 parágrafos muito rápido. A questão do Ceará precisa ser bem mais especificada, de acordo com Fernando Henrique Cardoso. O Tasso Gereissati, um grande amigo do Ciro, foi dos mais próximos a mim na concepção das coisas, do ministério e da conversa política. Minha relação com ele é muito direta. Nos entendemos bem. Pareceu-me que Tasso não tinha empenho em que houvesse um ministro do Ceará, a não ser que o Ciro quisesse. Ele não reivindicava necessariamente ministérios, e sim, mais modernamente, ações de interesse para o Estado. Modernamente, estrategicamente, tudo que a gente puder usar aqui de uma boa ideia, né? E assim foi feito de acordo com Fernando Henrique Cardoso. Convidei o Ciro, porque aqui é a questão do meu post, gente. Porque sou devedor, e o Brasil também a ele, pela maneira como substituiu de imediato o Rubens Recupero no Ministério da Fazenda, quando comentários feitos em off, no intervalo,
de uma entrevista à televisão foram captados pelas parabólicas. Esse episódio poderia ter causado um dano enorme à credibilidade da política econômica se não tivéssemos tomado uma decisão rápida. Aí você imagina o Ciro encarando essa logo no começo da caminhada, e é isso que ele vai dizer aqui. Isto granjeou para mim um dever de correspondência ao gesto do Ciro. A gente vai voltar nessa correspondência ao gesto do Ciro aqui daqui a pouco. Ele não queria, segundo Fernando Henrique, Ciro não queria essa correspondência. Temia que o passo pudesse ser mais largo do que a perna, ou seja, sumir a Ministério da Fazenda. Temia as consequências do seu estilo, que a gente conhece bem o estilo do Ciro. Temia não controlar a inflação e tinha razões nesse temor, o trem estava feio. Foi o Itamar que sugeriu seu nome. E o Fernando Henrique, eu concordei com isso. Eu tinha sugerido Baca, ou Malan, ideias antigas minhas, mas vi que o Itamar se sentia mais confortável com o Ciro. Endossei prontamente e fiz muito empenho para que ele aceitasse. Naquele momento disse ao Tasso que não tinha pensado no Ciro para a continuidade na área da Fazenda, mas que asseguraria uma posição para ele no governo. Reiterei isso ao Ciro, com muita energia. Então aqui a gente percebe o que desse trecho? O papel que o Ciro teve no Ministério da Fazenda foi de cobrir ali o rombo do recupero em relação... Ele teve que sair às pressas. E o Fernando Henrique tinha que chamar alguém, né? E ali em comum acordo com o Itamar. Percebem que aqui não tem polarização, gente. Ele conversou com o Itamar de boa. O Itamar estava conversando com o Fernando Henrique sobre essas situações. E queria mesmo, né, em relação ao Ciro, porque ele tem uma porção de qualidades que podiam ser úteis, o Ciro Gomes. Até que o Ciro me disse um sonoro não. O Ciro não quis ser ministro, né? E o sonoro não com bastante firmeza. E eu o felicitei, porque acho que o mais adequado para ele, que é muito moço, né, porque o Ciro era moço, é passar um tempo em Harvard. Um tempo ainda me disse, Ciro disse ao Fernando Henrique Cardoso, algum fusível pode queimar no caminho. Aí estou às suas ordens. E a história ela não termina propriamente nesse trecho. Essa história se adianta pelo seguinte, o Fernando Henrique ele vai citar o Ciro pelas suas obras de Diário da Presidência da República, A História que Vivi, a arte de Governar também, que é outro livro dele. Ele é muito dicotômico em relação ao Ciro. Ele é bastante objetivo, para não falar uma outra palavra aqui, né? E isso incomodou bastante o Fernando Henrique Cardoso, não obstante o Fernando Henrique Cardoso perceber as características positivas do Ciro, de gestor principalmente, e de conhecedor da economia. Só que aí o Ciro foi para Harvard. Em Harvard ele se afeiçoou às concepções teóricas de Mangabeira Unger. E o Fernando Henrique vai falar nesse mesmo livro que eu li para vocês, que depois do retorno do Ciro de Harvard, o Ciro com o Fernando Henrique tiveram um distanciamento, mais do ponto de vista teórico, conceitual, econômico, das ideias que balizam a economia, do que algo personalístico. O Ciro algumas vezes encontrou o Fernando Henrique, saudou o Fernando Henrique de uma maneira objetiva, né? Hoje eu acho que ele faria de uma outra maneira, porque hoje ele tem mais manejo, tem mais jogo de cintura com isso, mas a história é essa, em relação ao Ciro salvar a economia brasileira frente a essa situação envolvendo o recupero, né? De entrar no Ministério da Fazenda nesse momento em que o recupero teve que se demitir, por causa que ele falou assim, ó, a gente fala tudo, mas não tudo, a gente transparece as coisas, mas nem tudo. E aí o Ciro Gomes ele teve que entrar na jogada por algum tempo, né, lidar com a inflação do jeito que estava, e depois continuar contribuindo com o Fernando Henrique Cardoso de alguma maneira. Porque o Fernando Henrique Cardoso, ele queria sim, tinha ideia de colocar o Ciro no governo, mas a ideia do Fernando Henrique Cardoso estava mais dentro do Ministério da Saúde do que de um Ministério da Fazenda, né, envolvendo a economia, por causa da história de Ciro dentro também da Secretaria de Saúde lá do Ceará e também de Fortaleza. Então a história é essa. Ciro ali estava consertando um fusível de que aquele grande economista fez dentro da televisão nacional
Ele falou que nem tudo é transparecido, nem tudo vai a público, algumas coisas a gente esconde. Né? Ou seja, o cara pode ser um gênio, mas me solta uma dessa. Né? Aí o Ciro entra para corrigir a situação, para atenuar a coisa, até que alguém estivesse ali pronto para herdar os problemas que herdariam do Ministério da Fazenda, e Ciro foi para. E de Harvard a gente conhece o que aconteceu, o Ciro Gomes é o Ciro Gomes que ele é hoje. E é isso que a gente tinha para trazer nesse vídeo, essa curiosidade sobre a relação de Ciro Gomes com Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes lembrando, retornando para o PSDB, nos parece que até o final desse mês de agosto. A gente se vê no próximo vídeo, até mais para vocês.